E aí galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula do Quimicando Geral. Bom, a aula de hoje vai ser sobre classificação de cadeias carbônicas. Ok? Vamos lá então, vamos começar? Primeira coisa que nós vamos classificar é se a cadeia ela é aberta ou fechada. E como é que a gente verifica isso? Imagina assim, eu tenho uma linha. E essa linha faz isso aqui. Ela não fecha as extremidades, ok? Então ela é uma cadeia aberta. Toda vez que ela junta as extremidades, por exemplo, isso aqui está fechando a cadeia. Lógico que eu fiz desenhos aleatórios, os desenhos não são assim. Vamos lá? Eu posso ter uma cadeia carbônica. Se a cadeia carbônica, ela começa com carbono e termina com carbono. Vamos lembrar de uma coisa? Quantas ligações faz o carbono? Não esqueçam disso. 4 ligações. 4 ligações faz o carbono. Nem mais, nem menos. Então, nesse caso, tem o carbono que tem uma ligação aqui. Para 4, faltam 3. Por isso, 3 hidrogênios. No meio tem 2 ligações, coloco 2 hidrogênios porque aí completa 4 ligações, beleza? Bom, aqui eu tenho uma cadeia chamada de cadeia aberta, porque ela não fechou um ciclo, né? Eu vou fazer um exemplo agora de cadeia fechada. Tá aí, um triângulo, né? Essa cadeia está fechada. Tudo bem? A relação entre cadeia aberta e fechada? Então agora eu vou colocar as classificações e vou explicando cada uma delas. Joinha? Vamos lá. Então a primeira classificação é a classificação da cadeia aberta. Essa cadeia aberta também ela pode ser chamada de cadeia acíclica. Se a cadeia é acíclica, ela não é cíclica, portanto é aberta. Beleza? Tem mais um nomezinho aí para dar. Cadeia alifática. Então, ela pode receber o nome de cadeia aberta, cadeia acíclica ou cadeia alifática. Dentro dessa cadeia aberta, a gente vai trabalhar mais 3 classificações. Uma delas é se a cadeia é homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é aquela cadeia que não tem heteroátomo. O que é isso? Heteroátomo são elementos diferentes de carbono que estão entre carbonos. E na cadeia homogênea não tem heteroátomo. Vou colocar um exemplo aqui. Então, quando a gente fala da cadeia carbônica, vamos pegar aqui. Entre carbonos só existe carbono. Ok? Por isso ela é homogênea. A cadeia heterogênea é uma cadeia que contém heteroátomo. Vou colocar um exemplo. Tá aí. A cadeia carbônica, ela começa com carbono e termina com carbono. Nesse caso, tem um elemento diferente de carbono que está entre carbonos. Este é chamado de heteroátomo. Heteroátomo, tá certo? Heteroátomo, certo? Então, voltando, uma cadeia homogênea é uma cadeia que não tem heteroátomo. Uma cadeia heterogênea é uma cadeia que tem heteroátomo. Vamos para a próxima classificação. Cadeia saturada ou cadeia insaturada? A cadeia saturada é aquela cadeia que só apresenta entre carbonos apenas ligações simples. Então, com carbono, ela faz apenas ligações simples. Então vamos lá, vou colocar um exemplo aqui. Nossa, professor, você falou que só tinha ligação simples? Ligação simples entre carbonos? Essa ligação dupla não está entre carbonos. Se ela não está entre carbonos, eu vou verificar que entre carbonos só tem ligação simples. Portanto,
ela é uma cadeia saturada. Para a cadeia insaturada, ela vai apresentar entre carbonos ligações duplas ou ligações triplas, que tenha uma, ok? Vou fazer um exemplo. Aqui na cadeia carbônica, existe uma ligação dupla entre carbonos. E se a ligação está entre carbonos, ela é insaturada. Ok? Vamos para a próxima classificação. Cadeia normal ou cadeia ramificada? A cadeia ramificada, ela tem ramificações. E a cadeia normal, não. Eu vou colocar um exemplo e vou explicar isso para vocês. Quando eu venho aqui numa sequência de carbonos, eu vou começar a contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Para um caminho de carbono, a normal ela só vai ter um caminho, ela não vai ter uma opção que tenha dois caminhos com carbono. Vocês vão entender melhor na hora que eu explicar a ramificada. Se eu for contar os carbonos em uma determinada sequência, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Na hora que eu chego nesse carbono aqui, eu posso ir para cá ou para baixo. Então ele vai me dar uma outra sequência. Eu vou resumir isso. Quando em uma cadeia você tiver apenas duas extremidades de carbono, é normal. Quando você tiver 3 ou mais extremidades de carbono, é uma cadeia ramificada. Beleza? Então acabamos de ver 4 classificações. Dentro da aberta, nós vimos 3 classificações: homogênea e heterogênea, saturada e insaturada, normal ou ramificada. Beleza? Essas são as classificações das cadeias abertas. Agora, vamos partir para as cadeias fechadas. Vamos lá. Então, cadeia fechada ou cadeia cíclica, porque ela forma um ciclo, geralmente vai aparecer como cadeias cíclicas: um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Esses são os que mais vão aparecer aí para vocês. Beleza? Bom, dentro da cadeia fechada ou cíclica, nós vamos ver até 3 classificações dentro dessa daí. Vamos lá então. A primeira classificação que nós veremos é cadeia aromática ou cadeia alicíclica. Não confundam cadeia alicíclica com cadeia acíclica. Beleza? São coisas diferentes. Cadeia aromática será uma cadeia fechada que tem 6 carbonos e tem 3 ligações duplas alternadas. Alternada significa uma sim e uma não. Beleza? Esse desenho aqui, essa representação, ela pode estar de outra forma também. Vou colocar aqui embaixo, como nós vimos na aula anterior, que é em forma de bastão. Para representar a ligação dupla, eu coloco desta maneira. Uma outra representação que pode aparecer também é essa aqui com um círculo no meio. O que é esse círculo? Essas ligações aqui, dupla, lembra? Essa ligação π, essas ligações são elétrons. E esses elétrons, eles estão rodando aqui dentro. Eles estão todo momento em movimento. Isso é um processo chamado de ressonância, que dá estabilidade na molécula. Então ela pode ser representada desta maneira também, ok? Uma cadeia fechada alicíclica é uma cadeia que não é aromática. Vamos pegar um caso aqui. Tenho aqui um quadrado, certo? Tipo a bola do Kiko, uma bola quadrada, uma pelota quadrada. Esse quadrado não tem 6 carbonos, portanto eu já sei que não é aromático. Eu vou fazer agora um outro. Esse tem 6 carbonos. Entretanto, se eu fizer isso daqui, ele não tem 3 ligações duplas alternadas, ele só tem 2. Portanto, ele não é aromático. Vamos para a próxima classificação.
Se essa cadeia for fechada e aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. O que seria uma cadeia mononuclear? A cadeia mononuclear ela apresenta apenas um núcleo aromático. Então, eu posso fazer esse desenho aqui. Um núcleo aromático, beleza? Uma cadeia polinuclear, ela ela tem que ter mais do que um núcleo aromático. E se ela for polinuclear, eu já vou explicar os dois juntos. Ela pode ser uma cadeia condensada, onde os carbonos, eles participam dos dois núcleos. Isto é uma cadeia condensada, beleza? A outra classificação de polinuclear, cadeia isolada, onde os núcleos não estão colados uns aos outros. Eles estão separados. Tenho então dois núcleos aromáticos, por isso, polinuclear. Então, se a cadeia for fechada, ela pode ser aromática ou alicíclica. Se ela for aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Se ela for mononuclear, acabou. Se ela for polinuclear, ela pode ser condensada ou isolada. Beleza? Vamos agora para outra classificação. Para a cadeia não aromática, ou seja, cadeia alicíclica. Se ela é uma cadeia alicíclica, ela pode ser uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Bom, a cadeia saturada, da mesma forma que na cadeia aberta, apresenta apenas ligações simples entre carbonos, enquanto a cadeia insaturada, ela apresenta ligações simples e dupla, pelo menos uma dupla entre carbonos, beleza? E a outra classificação, dentro da alicíclica, ela pode ser homocíclica ou heterocíclica. Também da mesma forma, lá da cadeia aberta. Uma cadeia homocíclica é quando no ciclo não tem heteroátomo, apresenta apenas carbono, enquanto uma cadeia heterocíclica é uma cadeia que apresenta heteroátomo. Vou fazer um exemplo aqui. Neste caso, eu tenho uma cadeia fechada, entretanto, apresenta um heteroátomo, apresenta um átomo de oxigênio entre carbonos. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, aí foi a aula sobre classificação de cadeias carbônicas. Espero que tenham gostado. Vou pedir um favor assim enorme para vocês, muito grandão assim. Dá um curtir aí, divulga essa aula, divulga o meu canal. E um beijo para todo mundo, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.